Salve, salve pessoal, Eric Chus aqui na voz, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que o primeiro-ministro da Índia escreveu no seu site, você pode ir lá ver, o link tá aqui embaixo também, sobre o Kumbh Mela, esse grande festival que a gente fez toda a cobertura. Eu prometi para vocês que eu ia trazer mais material, tô trazendo, fica de olho aí, que é o quê? A gente cobriu todo o festival, cobrimos ali os problemas, cobrimos as coisas legais, cobrimos situações que aconteceram, tentamos entender um pouco mais da história. Nossa, fizemos muita coisa, tem muito vídeo legal, procura por aí. E aí, o que eu tô fazendo agora? Pós Kumbh Mela, eu tô fazendo as minhas pesquisas, obviamente, do que aconteceu no Kumbh Mela. Então tem vídeos aqui que eu vou trazer para vocês, por exemplo, só dos problemas, das questões financeiras, porque agora está saindo muitos materiais sobre isso. Realmente, qual é o número, o que isso ocasionou lá de problemas, soluções, melhorias durante o Kumbh Mela. Vou trazer tudo isso para vocês ao longo de vários vídeos agora nas próximas semanas. Mas esse primeiro vídeo de, vamos dizer assim, entre aspas, de encerramento do Kumbh Mela, eu vou trazer um texto que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que é o nome dele, escreveu no próprio site dele. Mas, Eric, por que isso? Vai usar o negócio de um político? Não, gente. Preste atenção que interessante. O primeiro-ministro da Índia, desde que ele entrou, ele tem um site próprio, chama Narendra Modi, eu vou mostrar para vocês, aonde ele, através desse site, ele faz como se fosse um blog, um local que ele vai escrevendo sobre as coisas que estão acontecendo na Índia. E é nesses lugares que a gente está descobrindo, na verdade, como que eu posso explicar para vocês? Muitas informações valiosas do que está acontecendo na Índia, dos porquês. E é interessante, a gente sempre tem que estar atento ao atual governo que atua naquele país, se você quiser estudar a Índia, se você quiser estudar o Brasil, independente de quem você torce, politicamente falando, eu brinco, você torce, porque infelizmente as pessoas hoje em dia elas torcem por política, né? A gente não deve ter uma torcida, a gente precisa entender o que está acontecendo e entender a relação. Por exemplo, eu não voto na Índia, eu não tenho relação nenhuma com a questão governamental, então aqui do lado de fora a gente está lendo, estudando e tentando interpretar, que é o que a gente deve fazer da própria política do Brasil. Eu não concordo com quem está atualmente, ou eu concordo da mesma forma. Você precisa analisar sempre, como eu brinco, do lado de fora da vitrine, olhando tudo aquilo acontecendo e tentar entender o que está acontecendo no mundo, dos porquês está acontecendo aquilo, de uma forma racional, que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Racional e educacional, né? A gente tenta trazer no vídeo. Então, é muito importante o que ele escreve ali do que aconteceu no Kumbh Mela. Vamos analisar friamente e calculadamente, mas antes da gente fazer isso, eu queria convidar você para seguir a gente nas nossas redes sociais. Você encontra todos os links aqui embaixo. Siga a gente também, dá uma olhadinha se você está seguindo ou não a gente aqui no nosso canal. Segue a gente, vai dar uma ajuda muito grande se você seguir a gente, se você deixar um like, compartilhar, deixar um recadinho, nem que se for: oi, Eric, tô passando por aqui, isso ajuda. Vocês não sabem o quanto ajuda a gente. Assim, a gente faz esse canal com todo amor e coração, é para divulgar o nosso trabalho, sim, obviamente, como muitos trabalhos, mas a gente faz também para divulgar a cultura indiana, a cultura hindu, para divulgar outros assuntos ligados a tudo isso, como saúde natural, como povos originários, como yoga, ayurveda, astrologia. A gente faz isso para divulgar o nosso trabalho, para divulgar essas culturas, e o que você puder fazer aqui de curtir, etc., tudo que isso é de graça, faça, que vai ajudar bastante. E se você quiser estudar, ter mais informações sobre o assunto, comprar produtos, fazer curso, aí eu te convido para você entrar no nosso site naradeva.com.br. Lá dentro você vai encontrar todas essas informações super legal. Combinado? Estamos combinados? Vejo vocês, então, se vocês quiserem mais informações pelo Instituto ou aí pelas nossas redes. Vamos dar continuidade a entender melhor o que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, falou sobre o Kumbh Mela, sobre essa finalização. O que aconteceu no Kumbh Mela, de acordo, politicamente falando, de acordo com o primeiro-ministro da Índia. Eu vou trocar a imagem aqui e a gente se vê agora, ó. Olha aí, gente, já estou aqui com a imagem aqui do lado, como vocês já podem ler. Esse daqui é o site do próprio primeiro-ministro da Índia, ó, narendramodi.in, I de igreja, N de navio. Esse é o site do Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. E ele aqui, ele escreveu, né, Ekta Mahakumbha, que significa, a tradução está logo ao lado, o alvorecer de uma nova
Era. Tá cortando um pouquinho nova aqui, eu não sei porquê. Deixa eu ver se isso vai ajudar. Vai ter que ficar assim, gente, senão vai cortar, tá bom? Vou diminuir um pouquinho aqui, e aí a gente tenta enxergar isso, vocês colocam na tela grande para tentar acompanhar comigo. Então vamos lá. Ele escreveu isso no dia 27 de fevereiro, logo no dia seguinte à finalização do Kumbh Mela, a finalização de todo o festival. O festival acabou dia 26 de fevereiro. Todos os textos que eu estou lendo aqui, que foram publicados no próprio último dia ou logo depois, eu estou levando em consideração que esses textos foram escritos previamente, até antes de finalizar ou de ter todas as informações do Kumbh Mela. Então, por isso que eu vou continuar fazendo a cobertura e trazendo outros textos aqui, porque tem outras informações para a gente falar sobre o Kumbh Mela que estão sendo pesquisadas depois que aconteceu tudo. Então, olha lá que o primeiro-ministro da Índia fala. O Mahakumbh foi concluído com sucesso na cidade sagrada de Prayagraj. Um grande Mahayagna. Mahayagna é um grande ritual de unidade, né? É isso mesmo, né? A tradução foi concluído. Quando a consciência de uma nação desperta, quando ela se liberta dos grilhões de uma mentalidade de subjugação centenária, ela respira livremente o ar fresco da energia renovada. O resultado disso foi o testemunho no Ekta Ka Mahakumbh, Mahakumbh da Unidade, em Prayag, desde 13 de janeiro até o dia 26, que foi quando finalizou. Então, esse texto ele começa já louvando, né, de certa forma, essa liberdade que o indiano hoje tem de comemorar os seus festivais, porque, para quem não sabe, infelizmente, a Índia ela foi colonizada durante muito tempo pelos ingleses e tiveram muitos outros problemas, e a Índia se sentiu, como qualquer país colonizado, obviamente, de forma, você se sente aprisionado dentro de algo que não é seu, né? Você se sente obrigado a fazer coisas e culturas e situações que não é da sua cultura, não é da sua tradição, e é isso que aconteceu lá, e aconteceu com todos as formas coloniais que aconteceu no mundo, inclusive no Brasil, a gente não pode esquecer. Eu sempre trago aqui nos vídeos uma questão que as pessoas esquecem. A Índia se libertou dos ingleses somente no final da década de 40. Então, eles têm 70 e poucos anos que eles estão totalmente livres. É uma nação muito nova em relação a esse tipo de situação. Então, ainda existe um trabalho de revivalismo dessa cultura dentro daquele aquele bojo todo do que está acontecendo na Índia, e hoje a Índia sendo um dos maiores países do mundo em diversas situações. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. E olha que imagem maravilhosa que temos aqui do Kumbh Mela, de um dos dias aqui das noites, né? E olha só o mar de gente, né? Olha o que ele continua escrevendo aqui, ó. Em 22 de janeiro de 2024, durante o Pratishta do Ram Mandir e Ayodhya, falei sobre Devi Bhakti e Deshi Bhakti, devoção ao divino e à nação. Durante o Mahakumbh em Prayag, deuses e deusas, é a frase que o primeiro-ministro usou o que ele diz aí, Ayodhya, foi na inauguração do templo do Ram Mandir. Se vocês quiserem, tem um outro vídeo meu falando aqui, o nome do título é... Como que eu coloquei? Vaticano Hindu, porque é o nome do próprio título que na Índia eles estavam chamando dessa forma. Dá uma olhada lá que vocês vão entender melhor. Aí, nesse festival, nessa abertura do festival, não, na abertura desse templo, o primeiro-ministro da Índia, ele falou assim, ó, durante o Mahakumbh Prayagraj, deuses e deusas, santos, mulheres, crianças, jovens, idosos e pessoas de todas as esferas de vida se reuniram. Testemunhamos a consciência desperta da nação. Este foi o Ekta Ka Mahakumbh, onde os sentimentos de 140 crores indianos convergiram no mesmo local ao mesmo tempo para essa ocasião sagrada. Aqui ele está falando dos cerca de 140, 150 milhões de pessoas que tiveram no último dia do Kumbh Mela todos juntos. Acredita-se nos novos textos que chegou a 170 milhões de pessoas no último dia do Kumbh Mela, que foi o Mahashivaratri. Mas isso eu vou ler em outros textos para vocês. Como eu disse para vocês, ele colocou as informações logo no dia seguinte, então não tinha todas as informações ali do dia. Eric, por que tem muita gente que faz isso? Gente, eles fazem isso no mundo inteiro. No Brasil mesmo eu também não entendo porque faz isso. Sei lá, a ansiedade da galera de saber os números, né? Espera computar tudo, né? Ter todas as informações, mas isso é bem comum também. Aqui você tá no metade da terça-feira de carnaval, eles já estão falando o número total de pessoas no carnaval. É uma média que as pessoas fazem, mas não é certeira. Aí você tem que esperar mais tempo para ter mais informação detalhada sobre o assunto.
Nessa região sagrada de Prayagraj está Shringverpur, uma terra sagrada de unidade, harmonia e amor, onde Prabhu Shri Ram e Nishadraj se encontraram. O encontro deles simbolizou a confluência de devoção e boa vontade. Até hoje, Prayagraj nos inspira com o mesmo espírito. Aqui, para quem não entendeu o Kumbh Mela, isso daqui era dentro do Kumbh Mela, tá, gente? Aqui, para vocês terem uma ideia, esse templo, eles remontaram. Isso é uma coisa muito interessante que aconteceu dentro do festival. Eles recriaram alguns templos da Índia dentro de todo o acampamento, da onde tinha o festival. E também tinham locais como esses aí, que eram um playground, né, para as crianças, adultos, todo mundo se divertir, como vocês estão vendo. Então, muita gente, eu falei isso em muitos vídeos, por não conhecer o festival, acha que é só a questão do banho, etc. Ali é a parte mais famosa, mas milhões de coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo no festival. Olha só isso. O primeiro-ministro da Índia continua. Por 45 dias, testemunhei crores, que é milhares, de pessoas de todos os cantos do país indo para o Sangam, indo para o encontro. A onda de emoções na confluência continuou aumentando. Cada devoto veio com um propósito, dar um mergulho no Sangam, que é aquela confluência dos rios. A confluência sagrada do Ganges e Yamuna e Sarasvati encheu cada peregrino de entusiasmo, energia e confiança. Olha só aqui a imagem, aqui é a confluência, tá? Dos 3 rios, para quem não acompanhou. Esse Mahakumbh em Prayagraj é o assunto de estudo para profissionais de gestão moderna, vai prestando atenção, planejamento e especialistas em políticas. Em nenhum lugar do mundo há paralelo ou exemplo nessa escala de número de pessoas na mesma região. Por isso que talvez muita gente não tenha consciência, porque não estuda essa área, ou só vê isso daí como algo bizarro para a pessoa, porque ela não concorda, sei lá por quê, né? Eu não vou entrar nesses méritos, porque cada um tem um pensamento. Eu não acho nenhum tipo de evento como esse bizarro em nenhum lugar do mundo. Para mim, são todas culturas que precisam ser respeitadas. Eu respeito não só muito, como eu estudo-a. É muito importante a gente lembrar que são momentos como esse que traz para nós novas visões de multidão, novas formas de conter a multidão, novos números, novos dados científicos. Então, é isso que o primeiro-ministro está falando. Não há nenhum lugar do mundo uma união tão grande de pessoas do mesmo local, no mesmo tempo, durante um festival tão grande. Então, a Índia está trazendo para o mundo, com esse festival, algumas informações, até tristes algumas, obviamente, não informações boas somente, mas informações de como é um número tão grande de pessoas no mesmo lugar, o que acontece, as problemáticas, as soluções que foram feitas, melhorias. Isso serve para qualquer festival do mundo, gente, para qualquer núcleo de pessoas, junção, porque lembrem, a cada década que passa, os festivais, encontros de pessoas começam a ficar cada vez maiores. Você vê, você pega uma Copa do Mundo de futebol, as pessoas hoje não vão mais para aquela região só para assistir os jogos. Elas vão para trabalhar, elas vão para fazer evento, elas vão para comemorar, mesmo não assistindo dentro ali, mas para estar em volta daquele festival todo. Então, isso cada vez está aumentando mais, porque está cada vez mais fácil chegar em outros lugares. Então, esses festivais eles servem também para o nosso conhecimento em relação a diversas questões. O mundo assistiu com admiração como crores, milhares de pessoas se reuniram em Prayagraj, nas margens da confluência dos rios. Essas pessoas não tinham convites formais, nenhuma comunicação prévia sobre quando ir. No entanto, milhares de pessoas partiram para o Mahakumbh com vontade própria e sentiram a felicidade de dar um mergulho nas águas sagradas. Aqui uma outra imagem impressionante dos milhares de pessoas. Aqui ele não fala que dia que era a imagem, mas é impressionante. Não posso esquecer aqueles rostos irradiando imensa alegria e satisfação após o mergulho sagrado. Mulheres, anciões, nossos irmãos e irmãs de Divyang, todos encontraram uma maneira de chegar ao Sangam. Aqui uma outra imagem do acampamento, maravilhosa, por sinal, né? E olha a força desses milhares e milhares de pessoas reunidas no mesmo lugar. Foi particularmente animador para mim ver a participação esmagadora da juventude da Índia, disse o primeiro-ministro. A presença da geração mais jovem no Mahakumbh envia uma mensagem profunda de que a juventude da Índia será a portadora da tocha de nossa gloriosa cultura e herança.
eles entendem sua responsabilidade em relação à preservação e estão comprometidos em levá-la adiante. O número de pessoas que chegaram à Praia Agrage, que este Marracumba sem dúvida criou novos recordes. Mas além dos fisicamente presentes, milhares de pessoas que não puderam chegar à Praia Agrage também estavam profundamente conectados emocionalmente à ocasião. Primeiro-ministro, pessoas da Índia, aqui no Brasil, várias pessoas acompanharam a gente pelas redes, milhares de pessoas, na verdade, alguns vídeos lá no Instagram até, como se diz, furaram a bolha. Então teve vídeos lá de realmente milhares de pessoas. Então aqui na América do Sul também muitas pessoas acompanharam vocês aí na Índia. Aí ele continua: a água sagrada trazida de volta pelos peregrinos se tornou uma fonte de bem-aventurança espiritual para milhões. Muitos dos que retornaram do Marrakumbh foram recebidos com respeito em suas aldeias, honrados pela sociedade. Aqui, para quem nunca viu, esse é o primeiro-ministro da Índia. Em uma das suas visitas, se não me engano, pelo que eu acompanhei dele, ele visitou 3 vezes o festival durante os 40 e poucos dias. Aqui é uma das visitas dele, ele tomando o banho dele lá no Sangam, que é essa confluência. O que aconteceu nas últimas semanas, disse ele, não tem precedentes e estabeleceu uma base para os séculos vindouros. Mais devotos chegaram à Praia Agrage do que qualquer um havia imaginado. O número que eles imaginavam era menor, tá? Bem menor. Eles esperavam no total cerca de 400 a 450 milhões de pessoas, chegaram agora já tem algumas pessoas colocando a quase 700 milhões de pessoas, mas os textos mais fidedignos estão falando de cerca de 600 a 650 milhões de pessoas. É muita gente, pessoal, no total, em 45 dias. É um número que a gente não consegue imaginar de tanta gente que é, porque é 3 vezes o Brasil praticamente. É muita coisa a mais, tá? A administração havia estimado o comparecimento com base em experiências passadas do Kumbh e os números foram muito maiores. Quase o dobro da população dos Estados Unidos participou deste Ekta Ka Mahakumbh, disse ele. Se os estudos da espiritualidade analisarem a participação entusiasmada de crores de milhares de indianos, eles descobrirão que a Índia, orgulhosa de sua herança, está agora avançando com uma energia recém-descoberta. Acredito que este é o amanhecer de uma nova era que irá roteirizar o futuro de uma nova Índia. Ó, essa imagem aqui, pessoal, para vocês que não entendem ou que estão aqui tentando entender, essa daqui é assim, ó. Antes de cada banho sagrado, que são várias datas específicas para os banhos sagrados, sempre existe uma espécie de uma caminhada, de uma peregrinação, que é chamada de Nagar Pravesh. Esse Nagar Pravesh é a caminhada que os sadhus, os nagababas, que os agoras, né, que são pessoas consideradas santas dentro de algumas tradições, e algumas eles são ascetas errantes, tem várias tradições que eles se reúnem, que são os ácaras, que são as 13 linhas tradicionais, e eles fazem a peregrinação na frente, caminhando, e eles sempre que são os primeiros a tomarem banhos, e depois entram outros grupos para tomar banho, tá? Então aqui é um dos dias sagrados onde teve aqui a caminhada chamada Nagar Pravesh. Por milhares de anos, o Marrakumbh fortaleceu a consciência nacional da Índia. Cada Purna Kumbh costumava testemunhar uma reunião de santos. Purna são os menores, tá? Estudiosos e pensadores deliberando sobre o estado da sociedade em seus tempos. Suas reflexões costumam fornecer uma nova direção para a nação e a sociedade. A cada 6 anos, durante o Artha Kumbh, que é um outro Kumbh Mela, essas ideias eram revisadas. Após 12 ocorrências de Purna Kumbh, abrangendo 144 anos, tradições obsoletas foram abandonadas. Ideias mais novas foram adotadas e novas tradições foram criadas para avançar com os tempos. Essa frase dele é muitíssimo interessante, para quem não sabe, é durante o Mahakumbh Mela que muitas das ácaras, que são essas 13 linhas tradicionais indianas, que elas estão ligadas a muitas questões e que envolvem a sociedade como um toda, elas tomam algumas decisões. Então, por exemplo, foi no Kumbh Mela passado que foi decidido, criado uma nova linha espiritual só para abranger as pessoas trans. Foi em festivais como esses, anteriores, que foram discutidas novas formas, novas aberturas dessas linhas para não indianos, para mulheres, para pessoas de outras castas. Estou dando alguns exemplos só para vocês, tá bom?
Então, para quem não entende direito, sim, é como se fosse um grande congresso onde essas pessoas se reúnem, esses representantes desses ácaras, e eles vão conversar sobre diversos fins, diversas questões específicas que envolvem as suas tradições. Tá? Muitas vezes você pode até tentar entrar numa reunião dessa, mas você não vai entender nada, porque muitas vezes é questões internas deles ali que eles vão discutindo. E muitos só se vê a cada 12 anos mesmo, é isso mesmo que acontece. Após 144 anos, nesse Mahakumbha, nossos santos mais uma vez nos deram uma nova mensagem para a jornada de desenvolvimento na Índia. Essa é a mensagem que foi criada por cada Mahamandeshvara, que é cada responsável por cada akara, por cada tradição na Índia. Eles se reuniram e criaram um texto e ele vai falar um pouco desse. Chama Desenvolvimento da Índia, Developed India, Visit Bharata. Bharata é o nome da Índia em Hindi sânscrito, tá? Neste Ektaka Mahakumbha, todos os peregrinos, ricos ou pobres, jovens ou velhos, de vilas ou cidades, da Índia ou do exterior, do leste ou do oeste, do norte ao sul, independente de casta, credo e ideologia, se reuniram. Esta foi uma personificação da visão de Ekibharati, Shrista Bharati, que encheu a confiança de milhares de pessoas. Agora, devemos nos unir no mesmo espírito para a missão de construir uma Índia desenvolvida. Assim disse o texto, uma parte do texto escrita por os Mahamandeshvara, pelos chefões, por quem comanda as velhas são, né, na verdade, mas as tradicionais e velhas ácaras, que são essas tradições indianas. Aqui mais uma imagem surpreendente do Kumbh Mela, de uma outra região. Isso eu achei legal mostrar isso para vocês, porque aqui vocês conseguem ver uma Kumbh Mela que muitas vezes a gente não vê em outros textos e outros vídeos. Ele continua, lembro-me do incidente em que, quando era garotinho, Shri Krishna revelou um instantâneo de todo o universo dentro de sua boca para sua mãe Yashoda. Da mesma forma, nesse Mahakumbha, o povo indiano e do mundo testemunharam o enorme potencial da força coletiva da Índia, isso é verdade. Agora, devemos seguir em frente com essa autoconfiança e nos dedicar à construção de uma Índia desenvolvida, disse assim o primeiro-ministro. Anteriormente, os santos do movimento Bhakti, que é os devocionais, identificaram e encorajaram a força de nossa resolução coletiva em toda a Índia. De Swami Vivekananda, que teve lá no primeiro congresso religioso do mundo, nos Estados Unidos, a Shri Aurobindo. Todo grande pensador nos lembrou do poder de nossa resolução coletiva. Até Mahatma Gandhi, ele diz no texto, a experimentou durante o movimento pela liberdade. Após a independência, se essa força coletiva tivesse sido corretamente reconhecida e aproveitada para impulsionar o bem-estar a todos, ela teria se tornado uma grande força para uma nação recém-independente. Infelizmente, isso não foi feito antes, mas agora estou feliz em testemunhar a maneira como essa força coletiva do povo está se unindo para uma Índia desenvolvida. O primeiro-ministro aproveitou e deu uma cutucadinha na história da Índia, falando que esse mesmo movimento que é feito hoje na Índia não foi feito logo depois, quando a Índia se tornou recém-independente. É uma questão política deles ali, mas eu preciso lembrar vocês, não criticando o Modi, mas lembrar que a Índia estava saindo de um sistema colonizador. Não é fácil fazer 100% das coisas. Hoje a gente vê o Brasil, por exemplo, pós-regime militar, a gente vai fazer várias críticas de coisas que poderiam ter sido feitas logo depois ali que a gente se livrou do regime militar. A mesma coisa acontece com o colonialismo. Eu estou falando dos últimos eventos Brasil-Índia, né, que aconteceram algum problema grave. Sempre que a gente vai olhar para trás, a gente vai ver questões que poderiam ser feitas de outra forma. Mas eu sempre lembro que, após esses momentos muito drásticos em alguns países, as pessoas estão fazendo ali o que conseguem, gente. Porque, às vezes, e eu posso falar com tranquilidade sobre a Índia estava tão destruída pós-Segunda Guerra Mundial, o que os ingleses fizeram com o dinheiro da Índia, o que fizeram com toda a cultura, todo aquele povo, a Índia estava tão destruída, mas tão destruída, que muitas das primeiras décadas pós-independência dos ingleses, a Índia estava se reconstruindo básico, né?
Então, eu tenho certeza que quem estava lá fez o que era possível. Mas, claro, sempre é importante lembrar que isso não foi feito de forma tão veemente como está sendo feito hoje. Para entrar para a história, é isso mesmo. É uma crítica do primeiro-ministro, mas, ao mesmo tempo, é uma realidade. Então, tá tudo bem. Né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Aqui tem o primeiro-ministro novamente se banhando lá no rio Ganges, né, na confluência, e ele continua. Dos Vedas a Vivekananda, das escrituras antigas aos satélites modernos. Para quem não sabe, a Índia chegou na Lua ao ano passado ou retrasado, agora eu não vou lembrar, tem um vídeo falando sobre isso. As grandes tradições da Índia moldaram esta nação. Como cidadão, rezo para que tiremos uma inspiração das memórias de nossos ancestrais e santos. Que este Ekta Kamahakumbh nos ajuda a seguir em frente com novas resoluções. Vamos fazer da unidade nosso princípio orientador. Vamos trabalhar com o entendimento de que o serviço à nação é um serviço ao divino, assim disse ele. Durante minha campanha eleitoral em Kashi, Kashi é Varanasi, para quem não conhece, o primeiro-ministro falou que disse: Ma Ganga me chamou. Eu tô colocando um pouco mais forte porque é como tá escrito ali, tá? Tá em negrito entre aspas, então é como se ele exclamou isso durante ali, né? Ele colocou de forma mais veemente durante a sua fala, durante a sua campanha eleitoral, no momento que ele passava por Kashi. Isso não foi apenas uma emoção, disse ele, mas também um chamado de responsabilidade em direção à limpeza de nossos rios sagrados. Eu vou estar trazendo um artigo só sobre os rios, porque tem muito artigo falando sobre isso durante o Kumbh Mela, e eu vou convidar vocês para assistir, e vai ser um outro vídeo falando sobre isso. De pé na confluência do Ganges, Yamuna e Sarasvati em Prayagraj, minha determinação se tornou ainda mais forte, disse o primeiro-ministro, naquela foto que ele está tomando banho ali. A limpeza de nossos rios, disse ele, está profundamente ligada às nossas próprias vidas. É nossa responsabilidade celebrar nossos rios, grandes ou pequenos, como mães que dão vida. Este Mahakumbh nos inspirou a continuar trabalhando em direção à limpeza de nossos rios, disse ele também no texto. Aqui uma outra imagem surpreendente de milhares e milhares de pessoas. Eu sempre vou achar surpreendente essas imagens porque é algo, assim, a gente vê poucas vezes na história da humanidade tantas pessoas juntas no mesmo ambiente. Ele continua: sei que organizar evento tão grande não foi uma tarefa fácil. Rezo para a Mãe Ganga, a mãe Ganges, para Mãe Yamuna, para Mãe Yamuna, e para Mãe Sarasvati, para Mãe Sarasvati, que são os rios, sempre para a gente é no conceito feminino, os rios, tá? Para nos perdoarem caso tenha havido alguma falha em nossa devoção, disse ele. Vejo Janatana Jardanan, o povo, como uma personificação da divindade, diz o primeiro-ministro. Caso tenha havido alguma falha em nossos esforços para servi-los, também busco o perdão do povo, disse ele. Crores, milhares de pessoas vieram ao Mahakumbh com um sentimento de devoção. Servi-los também era uma responsabilidade que era realizada com o mesmo sentimento de devoção. Como um membro do parlamento de Uttar Pradesh, posso dizer com orgulho que, sob a liderança de Yogi Ji, que é o braço direito do primeiro-ministro e é o responsável por esse festival, porque ele é o ministro desse estado, a administração e o povo trabalharam juntos para fazer deste Ektaka Mahakumbh um sucesso. Seja o estado ou o centro, né, seja o estado ou a parte federativa, não havia governantes ou administradores. E, em vez disso, todos eram sevak, ou a tradução para devotos. Trabalhadores de saneamento, policiais, barqueiros, motoristas, pessoas servindo comida, todos trabalharam incansadamente, disse o primeiro-ministro. A maneira como o povo de Prayagraj acolheu os peregrinos é de coração aberto. Não, porque a tradução ficou estranha, né? A maneira como o povo de Prayag acolheu os peregrinos de coração aberto, apesar de enfrentar muitos inconvenientes. Então, ele achou muito bonito, muito bacana, né? Foi muito inspirador eles abrirem o coração para esses milhares mesmo de pessoas, mesmo com os inconvenientes. Expresso minha sincera gratidão e apreço a eles e ao povo de Uttar Pradesh, que é esse estado. Aí ele termina assim, ó. Sempre tive uma confiança inabalável no futuro brilhante de nossa nação. Testemunhar esse Mahakumbh fortaleceu minha convicção de muitas maneiras. A maneira como 140 milhares de indianos transformaram o Ektaka
Mahakumbh em uma ocasião global é realmente maravilhosa. Movido pela dedicação, devoção e esforços de nosso povo. Em breve visitarei Shri Somat, o primeiro entre os 12 Jyotirlingas, para oferecer os frutos desses esforços nacionais coletivos a ele e orar por cada indiano. Tem outro vídeo que eu explico quais são esses 12 Jyotirlingas, que são 12 templos do Senhor Shiva no mundo, e é tradicional. Logo depois do Mahakumbh Mela, o primeiro templo a você visitar, de acordo com a tradição, é o primeiro entre os 12 Shivalingas, se você segue a tradição. A forma física do Mahakumbh pode ter culminado com sucesso no Mahashivaratri, mas assim como o fluxo eterno do Ganges, a força espiritual, a consciência nacional e a unidade que Mahakumbh despertou continuarão a nos inspirar pelas gerações. Assim disse o primeiro-ministro da Índia para nós. Para muitos de vocês pode achar estranho, Eric, por que você está lendo isso? Eu achei o texto dele bem claro, achei muito interessante porque ele traz algumas questões, vocês viram ali, políticas, né? Ele dando algumas alfinetadas na história da Índia. E ele, é óbvio, dentro do site do próprio primeiro-ministro, ele faz a publicidade para ele ali, como bom político, em qualquer lugar do planeta, eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Mas para a gente estudar uma outra nação, para a gente entender uma outra nação, a primeira coisa, a gente não pode ficar comparando com o que acontece no Brasil, e também a gente está longe, então a gente vai ter que ler tudo o que acontece e tentar interpretar da melhor maneira. Esse texto dele está muito legal. Por exemplo, tem outros vídeos que eu fiz aqui de textos dele falando sobre questões que aconteceram na Índia, que você vê que tem um teor mais político. Esse daqui ele está dando um acabamento ali no que aconteceu, agradecendo a população, e ele faz um grande resumo do que aconteceu e da importância do Kumbh Mela para a população da Índia como um todo. Isso é realmente não só financeiramente, economicamente, politicamente, como culturalmente, socialmente e de diversas outras nuances sociais, o Kumbh Mela também acabou influenciando. Espero que vocês estejam gostando de todos esses vídeos que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu estou amando trazer a cada dia um vídeo novo, vídeos maravilhosos sobre a Índia, principalmente sobre o Kumbh Mela, que se você gosta desse tipo de vídeo, você quer continuar estudando o Kumbh Mela, eu vou estar fazendo vários vídeos aqui do que aconteceu nesse Kumbh Mela. Tem outros vídeos que eu já estou preparando sobre os acidentes do Kumbh Mela, tem um vídeo que eu estou preparando sobre a água dos rios, será que realmente as águas estavam sujas, não estavam? Tem vários vídeos mostrando o pós do Kumbh Mela, vou estar trazendo todos eles para vocês aqui, e antes de sair do vídeo, deixa aquele recado legal, compartilha esse vídeo, deixa aquele recadinho falando o que você achou do vídeo, curte, compartilha, vê se você está inscrito ou não nas nossas redes, se inscreve agora e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço, Om Namah Shivaya. Até, tchau, tchau.